Olá, paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a autossensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu gostaria de conversar sobre uma queixa muito, mas muito comum entre as pessoas altamente sensíveis. E esta queixa é o cansaço e a falta de energia. E muitas pessoas altamente sensíveis se ressentem de terem menos energia do que as outras pessoas, do que seus familiares, seus amigos, seus colegas. Elas tentam seguir o ritmo dessas pessoas e realmente se sentem muito cansadas, muito esgotadas. Por vezes, elas se sentem inferiorizadas por conta disso e se chamam de preguiçosas ou, o que é também muito comum, começam a pensar que deve existir alguma coisa errada com elas, porque afinal de contas todo mundo faz isso. Todo mundo vai do trabalho para a faculdade, da faculdade para a academia, acorda no outro dia e vai correr, e nós temos menos energia disponível para todas essas atividades. E a verdade é que sim, as pessoas altamente sensíveis têm menos energia disponível do que a média, o que não significa que nós devemos necessariamente viver cansados. São duas coisas distintas. Mas vamos começar. Primeiro, existem várias razões que explicam esse nosso aparente déficit de energia. E eu vou enumerar aqui algumas delas. A primeira delas é a sobrecarga sensorial e o processamento profundo das informações. O nosso cérebro e o nosso sistema nervoso são mais responsivos. Eles captam mais estímulos do ambiente e eles processam toda a informação de maneira mais profunda. O resultado é naturalmente um maior consumo de energia, ou seja, nós gastamos mais energia simplesmente por viver. Nós estamos vivendo e captando mais estímulos do que as outras pessoas e processando mais esses estímulos e com isso nós gastamos mais energia. Eu vou dar um exemplo. Imagine dois computadores, tá? E um deles tem um processador que processa mais informações e processa essas informações de maneira mais profunda. Este computador vai gastar mais energia. É exatamente isso que ocorre conosco. Então, a gente gasta muita energia pelo simples ato de captar e processar os estímulos, mesmo que de maneira inconsciente. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão para o nosso cansaço é a qualidade do sono, são os distúrbios do sono. Os pais necessitam de sono em quantidade e qualidade suficiente para que o seu sistema e o seu cérebro possam se recuperar desse dia que nós passamos captando os estímulos com tanta intensidade. Porém, acontece que este nosso cérebro hiperativado nos faz ter dificuldade em relaxar e a partir daí em adormecer. É difícil, né, domar essa nossa tendência ao pensar em profundidade. Então, a gente tem dificuldade em reduzir a atividade cerebral. O mesmo acontece com o nosso sistema nervoso hiperativado, que também torna difícil descomprimir e relaxar para que a gente tenha um sono de boa qualidade. Com tudo isso, o que acontece é que a principal forma de nós restaurarmos a nossa energia, que é através do sono, se torna
difícil para a pessoa altamente sensível. Então, por vezes, a gente leva esse déficit de energia de um dia para o outro porque não conseguimos obter um sono de qualidade. A terceira razão que pode responder pelo nosso cansaço extremo é o estresse. E nós voltamos ao mesmo ponto. Esse sistema nervoso central tão reativo e este cérebro que capta tantos estímulos faz com que a gente tenha uma grande hiperestimulação. E a hiperestimulação é como estar o tempo inteiro em estado de alerta. E isso pode nos levar e nos leva a uma grande vulnerabilidade ao estresse. E quando o estresse se torna uma constante, quando nós vivemos num nível alto de estresse constantemente, nosso corpo gasta vitaminas, gasta os nutrientes todos, vitaminas, minerais, etc., numa velocidade extrema. Né? Neste ponto, as nossas necessidades nutricionais são semelhantes às necessidades de um atleta de alto desempenho, de um atleta de competição. Só que a maioria de nós não sabemos disso, a maioria das pais não sabe disso e continua gastando o que não tem em termos de energia e não se preocupa em suplementar. Eu diria que é como se fosse um carro andando com a gasolina na reserva. A quarta causa possível do nosso cansaço tem a ver exatamente com o estresse quando ele se torna crônico, que é a fadiga adrenal. A fadiga das glândulas adrenais ocorre quando o estresse se torna tão constante que as glândulas que produzem o hormônio do cortisol, que está associado ao estresse, simplesmente não conseguem mais fazer. E é um problema tão grave que eu já tenho aqui um vídeo gravado sobre isso. Quando a gente está nesta situação, o nível de cortisol baixa muitíssimo e você se sente como se você não tivesse energia nem para levantar o braço. Tá? Então, essa é uma condição que pode atingir as pessoas altamente sensíveis e que é uma condição relativamente grave, ou pelo menos séria o suficiente para merecer uma intervenção cuidadosa. Bom, essas são algumas das razões pelas quais você pode estar se sentindo tão cansado, cansada, tão completamente sem energia. E dá para mudar? Dá. E não dá, tá? O que não dá para mudar? Não dá para mudar a forma como o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso respondem ao mundo, como eles captam os estímulos, como processam em profundidade, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente. Não podemos mudar porque essa é uma característica, um traço biológico. Você simplesmente nasceu desta maneira. Porém, e isso vai fazer com que você tenha menos energia disponível para as atividades cotidianas, porque muito vai ser gasto nesse processo de captar e processar estímulos. Porém, é importante aprender, e isso você pode fazer, a gerar mais energia e a gerir melhor a energia que você tem disponível. Então, é aí que você pode mudar essa situação e sair desse quadro de cansaço extremo. E como que a gente faz isso? Bom, o primeiro ponto para mim é o seguinte: pare de atuar e de fazer de conta que você está bem. Não finja que você está bem. Ou seja, não continue levando a vida, se esforçando, tirando energia de onde você já não tem, se esforçando para acompanhar o ritmo de outras pessoas. Tá? Reconheça as suas necessidades, reconheça que você é diferente e foque nas suas necessidades. Organize o seu tempo, a sua vida e a sua rotina na medida do possível, é claro, para responder às suas necessidades de sono, para responder às suas necessidades de pausa, para responder às suas necessidades de algum tipo de lazer, etc. Ao invés de tentar seguir o modelo de outra pessoa. Primeiro passo, eu sempre digo, é a autoaceitação.
Até porque o contrário da autoaceitação é a autorrejeição. E eu realmente não gostaria disso para você ou para mim. O segundo ponto é o seguinte: crie um equilíbrio entre ação e restauração, ação e recuperação. Veja, após um tempo de muita atividade, após um tempo intenso de atividades intensas, de muita coisa para fazer, muita demanda, etc., crie espaços de recuperação. Você vai ter esses momentos, assim como eu tenho, todos nós temos momentos que somos exigidos em demasia. Afinal de contas, o fato de ser altamente sensível não vai fazer com que você viva numa bolha, num mundo especial feito só para você. Nós todos vivemos no mundo real e acontece de a gente ter períodos em que somos muito exigidos. Então, programe após esse período um tempo de recuperação, um tempo de atividades mais leves, um tempo onde você vai poder se retirar e ficar um tempo no seu quarto ou em outro espaço, sozinho, sozinha, simplesmente permitindo ao seu sistema se acalmar, baixar, de preferência com poucos estímulos, com pouca luz, etc., para que você possa se recuperar. Se você puder, eu sempre recomendo que você passe um tempo na natureza, um passeio, uma caminhada, tá? Ou pelo menos um tempo mexendo com plantas no seu quintal, na sua varanda, enfim. Isso também para nós é absoluta e completamente restaurador. A terceira sugestão: cuide do seu corpo. Isto é muito importante, porque todo esse estresse, toda essa tensão, toda essa saturação de estímulos, toda essa hiperestimulação, tudo isso se reflete no seu corpo. E mais ainda, quando nós estamos exaustos, quando nós estamos saturados, a nossa tendência é de optar por uma alimentação de péssima qualidade. Nós buscamos inconscientemente por doces, carboidratos simples, etc., porque esses alimentos nos dão energia imediata. Porém, esse tipo de energia faz com que você tenha uma oscilação muito grande no nível de açúcar no seu sangue. E com isso, a tendência é que rapidamente você volte a se sentir cansado, cansada, aliás, mais cansada, mais exausta, tá? Então, preste atenção na sua alimentação. A outra coisa, faça algum exercício físico. O exercício é importante tanto para lhe energizar como para lhe ajudar a descarregar a tensão gerada pela hiperestimulação e pelo estresse. Porém, atenção, você deve buscar um tipo de exercício físico e fazer o exercício num nível em que você se sinta energizado ou energizada e não que se sinta mais cansado, tá? O sentido aqui é você ganhar mais energia e não perder mais energia com um exercício muito intenso ou com uma frequência muito grande. Então, preste atenção e use isso como parâmetro. Você precisa se sentir energizado ou energizada com a sua prática de física e não mais cansado ou mais cansada. E coma regularmente, tá? E o sentido disso é evitar exatamente a oscilação e a queda brusca de açúcar no seu sangue, que vai lhe fazer sentir completamente exausto, tá? Completamente sem energia. Beba muita água para eliminar as toxinas que o seu corpo acumula no contato com o meio ambiente, também as geradas pelo estresse, etc, etc e tal. Procure um médico e veja os seus níveis de vitaminas, de hormônios, de minerais e veja se há ou não a necessidade de suplementá-los. E esta é uma recomendação que eu considero muito importante, porque, como eu falei antes, sob estresse, o nosso corpo consome esses nutrientes numa velocidade muito, muito grande. A minha quarta dica: consiga ter um sono
de qualidade e em quantidade adequada. Faça do sono a sua prioridade. Nada, mas nada é tão restaurador para o seu cérebro e para o seu sistema nervoso como uma boa noite de sono. Para isso, preste atenção ao ambiente do seu quarto, preste atenção à luminosidade, preste atenção à temperatura, preste atenção à textura dos lençóis, preste atenção aos ruídos no entorno e, na medida do possível, é claro, intervenha em tudo isso. Evite telas à noite. 1 hora antes de dormir ou 40 minutos, desligue todas as telas e se entregue a atividades que sejam relaxantes. Evite também uma refeição pesada um pouco antes de você dormir, porque a digestão vai atrapalhar a qualidade do seu sono. E crie uma rotina, vá dormir sempre, vá para a cama sempre, no mesmo horário. E crie uma rotina que ajude o seu cérebro a entender que é hora de desconectar e de entrar no modo relaxamento. Pode ser um banho quente, pode ser um chazinho, pode ser 5 minutos de uma meditação, enfim. Crie uma rotina para ir desacelerando. E a minha dica final e principal é: abra mão de expectativas irrealistas. Boa parte do nosso estresse é causado pela nossa atitude mental. Perfeccionismo, não saber pedir ajuda, não dizer não, sentir que tem a responsabilidade de resolver tudo o tempo inteiro e coisas do tipo. Abra mão dessas atitudes. Aos poucos, é claro, mas quanto mais você abrir mão dessas atitudes, quanto mais você reconhecer que é simplesmente uma pessoa humana que tem falhas, que nem sempre está disponível para os outros, que às vezes não consegue dar conta de uma agenda apertada, e mais leve você vai se sentir, vai perceber que as pessoas não deixam de se relacionar com você por conta disso e que você pode gerir melhor o seu tempo. E com isso você vai se sentir mais leve, mais tranquilo e mais em paz com a sua vida e com mais energia para viver a sua vida. E para terminar, eu gostaria de te dar um grande conselho. Se você sentir que está exausta, que já passou da linha da falta de energia, que você já está tirando de onde você realmente não tem, nem na reserva você está, eu queria te pedir um grande favor. Por favor, faça uma pausa, pare e repense a sua vida e as suas atividades. Veja aquilo que você pode cortar ou diminuir para ter mais espaço para o seu cansaço, para o seu repouso, para o seu relaxamento, para o seu processo de restauração da energia. E por que eu estou te dizendo isso como um favor? Porque caso você não seja capaz de parar, você pode chegar a ser parado ou parada pela vida. Isso pode acontecer através de uma doença, através de uma crise de pânico, de ansiedade, através de um burnout. Então você pode ser obrigado ou obrigada a parar e fazer esse processo de revisão da sua vida e das suas prioridades por um fator externo. Então, antes que seja assim, pare e faça você mesmo de forma consciente as alterações que por acaso venham a ser necessárias na sua vida. E com isso, ganhe mais energia e mais disposição para viver o seu tempo de vida, porque afinal é disso que se trata, do seu tempo de vida na Terra. E este é um bem que eu considero absolutamente precioso. Bom, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. E como sempre, eu espero que o conteúdo tenha lhe sido útil e como sempre, eu espero que lhe dê inspiração para
fazer algumas mudanças caso você realmente esteja sentindo que anda completamente sem energia para nada e isso lhe tira o prazer de viver a sua vida. E também, como sempre, eu lhe peço que se você gostou, por favor, clica no botão que aparece aí embaixo, assina o canal, aciona o sininho para receber as notificações, e ainda, como sempre, eu lhe peço que se você conhece uma pessoa altamente sensível que anda por aí completamente sem energia, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até a próxima. Tchau!